Boa Beleza. noite, Agora feliz Dia das sim. Mulheres para todas as mulheres que estão nos assistindo. Muito bem. Ó, só gente fina. Kátia, minha esposa entrou. A Marla, que eu já bati um papo com ela, espetacular. Feliz Dia das Mulheres, Marla. Forte abraço. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar aqui a boa noite às pessoas que estão entrando. Então, nessa sexta-feira, vamos receber uma terapeuta e mentora, criadora do método da nova era, que no final da live vamos falar sobre isso. Então vamos dar boas-vindas a Renata Klein. Renata, fala para a gente aí, que as pessoas que não te conhecem vão conhecer a partir dessa live pelo Instagram e no YouTube. Então se apresenta, fala de qual estado do Brasil você está falando e qual foi sua virada de chave para ser essa referência aí no universo das mulheres. Antes disso, eu quero agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Tá? Eu te achei, foi numa palestra que você fez com as meninas lá da de Castro, o Adriano, aquelas meninas todas lá. E pedi informação para elas e realmente falou: Luiz, pode convidar, que ela é espetacular. Então, obrigado mais uma vez. E se apresenta para a gente aí. Boa noite, então. Prazer estar aqui conversando contigo. Muito obrigada por esse convite, né? Nesse dia tão especial, que é o Dia das Mulheres, né? Então, parabéns aí para todas as mulheres que estão nos assistindo. Essa data é uma data super importante, mas já quero de antemão convidar todas as mulheres que estão aqui, né, que passaram esse dia de hoje recebendo parabéns, presentinhos, mimos, né, que realmente parem e reflitam a respeito do significado desse dia para si mesma, né? O que tem nesse dia que eu, como mulher, preciso estar olhando? Então, eu entendo que é uma data super particular, embora tenhamos aí muita história, né, por trás disso. E eu já aproveito para pegar esse gancho e me apresentar um pouquinho para vocês. Né, eu sou gaúcha, moro aqui no Rio de Janeiro, então escolhi viver nesse estado, morar aqui muito por conta do lifestyle, né, carioca, por conta do clima, né? Então, assim, sempre gostei muito de estar fazendo esportes, de estar conectada com a natureza. Então, o Rio de Janeiro, ele tem um lugar, ele é um lugar naturalmente muito propício para isso, né? Então, acabei vindo para cá num primeiro momento como um teste para entender, né, como que seria viver nesse lugar rodeada de natureza e realmente me encantei. Embora a cultura em diversos aspectos seja bem diferente da cultura gaúcha, né? Mas, enfim, sou terapeuta, sou mentora de mulheres, trabalho com o sagrado feminino, então empoderando mulheres para que realmente busquem as suas melhores versões. E também com a terapia sistêmica, né? Que nada mais é do que entender um pouco mais a respeito de quem nós somos e o quanto o nosso sistema familiar reflete nas nossas crenças, o quanto às vezes a gente está repetindo alguns padrões que não são nossos, então a gente precisa olhar para a gente, precisa olhar para a nossa ancestralidade, né? Então, no dia de hoje, inclusive, eu convidei todas as mulheres do meu Instagram para olhar para sua ancestralidade e realmente honrar isso, porque é isso que de fato faz nós termos força no momento que a gente honra a nossa ancestralidade. Então, até quando você pergunta assim, ah, Rê, qual é a sua virada de chave? Foi quando eu entendi que a minha força vem muito antes de mim mesma. Ela vem das minhas avós, da minha mãe, obviamente, né? Das minhas avós, das minhas bisas, das minhas tataravós. Então, tem uma história antes de mim que eu preciso honrar. E no momento que eu honro, que eu olho para elas, que eu entendo que o que elas viveram também é delas,
eu olho com respeito para isso, eu escolho tomar outros caminhos, fazer diferente e de repente ainda melhor, né? Então, a minha virada de chave como mulher, como mentora, foi quando eu realmente pude olhar com amor para a história de todas as mulheres que vieram antes de mim, quando eu pude entender quem eu sou. Porque hoje em dia também a gente passa E vivendo Renata, aí uma deixa, era da comparação, né? deixa eu só te fazer uma pergunta Claro. que provavelmente as pessoas devem estar perguntando. Como é que eu consigo resgatar isso lá do passado? Como é que isso funciona, Renata? Então, entender quem nós somos vem de um processo muito grande de autoconhecimento, que inclusive é uma das chaves, né? A gente até colocou aqui como um tema da live, né? Quais são os 3 segredos, né, de uma mulher poderosa? E esse já é um dos segredos, né? O autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele se dá através, sim, de terapia, através de diversos tipos, né, de aprofundamentos que a gente pode ter com nós mesmas. Então, desde conexão com a natureza, desde um momento de reflexão, de meditação, trazer rotinas para que eu possa me autoconhecer, ler livros que eu possa, né, tá me conectando ali com temas que eu gosto, onde automaticamente eu vou trazer mais consciência para o meu dia a dia. Então, como olhar para essa história, né? Se autoconhecendo, buscando esse autoconhecimento, buscando entender a história da sua família, buscando entender de fato quais eram as crenças que você está carregando e que muitas vezes você não tem consciência. Então, por exemplo, né, trazendo um pouquinho aqui para a prática, quantas pessoas escutaram dentro das suas casas que dinheiro não dá em árvore, trazendo um pouco da questão da prosperidade, né, do dinheiro, dessa relação que a gente tem com algo que é tão importante na nossa vida e que muitas vezes a gente olha como, é sujo, né? Eu não posso gostar de dinheiro porque eu escutei dentro de casa que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, que o rico não vai para o céu, né? Acredito A que ideia. você mesmo tenha escutado isso também, ou alguma dessas frases, ou frases semelhantes, enfim. Então a gente vem carregando memórias e pensamentos que muitas vezes, quando a gente chega na vida adulta e a gente não olha para isso, acaba que a gente começa a, de fato, entrar num determinado buraco, ou paralisar, ou chegar num momento ali de trava da vida, realmente, que as pessoas elas precisam olhar para essas crenças para poder ir para um outro nível, né? Isso também se falando em relação a relacionamentos, então eu mesma fui uma mulher que escutava dentro da minha casa que homem não presta, né? Que todo homem trai. Então são crenças que a gente vai ao longo da vida sendo implantadas no nosso subconsciente e aí a gente chega na vida adulta e de fato começa a atrair relacionamentos tóxicos ou pessoas indisponíveis. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivi relacionamentos também que não eram os relacionamentos que hoje eu entendo que eu mereço. Mas eu precisei passar por uma determinada dor, né? Para que eu pudesse olhar para aquilo. Então, toda vez que a gente passa por um determinado momento ruim, eu sempre falo: calma, observa, entende o que que tu tem para aprender com isso, né? Ô, Renata, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, totalmente fora da pauta. Você acha que, agora falando de homem, Aham. tá? Você acha que uma criança na adolescência cresce com reflexo do pai? Com certeza. Não somente na Olha, deixa eu. adolescência, mas desde bebezinho, né? A gente sabe, tem Olha, estudos científicos que comprovam que então, os nossos padrões eles são criados até os 7 anos, os principais, né? você falou numa data espetacular. Eu tenho um exemplo, eu mesmo, tá? Pronto, mataram meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. E eu sou natural de Vitória, Espírito Santo. Entretanto, minha mãe, pronto, meu pai morreu quando tinha 7 anos, entretanto, minha mãe não se casou mais. Então, Uhum. mamãe morreu nova, minha mãe morreu com 56 anos, então, ou seja,
praticamente a vida dela toda sem um casamento, né? Sem namorado na rua, etc. E, e eu não tinha referência. Qual foi a referência que eu tive para desenvolver a pessoa que eu sou hoje? Que eu, no meu ponto de vista, eu acho que é o correto. Então eu fui vendo minha mãe e fui me autoconhecendo e me tornando uma pessoa que eu gostaria de ser para minha esposa hoje, para meus filhos hoje. Entendeu? Eu tenho 3 filhos, né? 2 moram em Portugal e eu tenho uma bebê de 15 anos. Então, assim, eu me acho um cara muito bacana para minha filha. Aí alguns amigos meus, mas, Luiz, que referência que você teve? Eu falei, cara, referência da minha mãe, a educação que minha mãe me deu, e eu coloquei na minha cabeça de me tornar essa pessoa boa para os meus filhos, né? E o que você acha disso tudo? De eu ter pego essa referência da minha mãe ao longo desses 51 anos que eu tenho hoje. Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, sinto muito por essa perda, né? A gente sabe o quanto essa referência masculina faz falta, né? Eu tive, o meu pai, ele sempre foi mais indisponível, então eu tive uma mãe muito forte dentro de casa também. Acredito que muito semelhante à referência que tu teves, né, da tua mãe. Então, as mulheres, elas têm essa facilidade de abraçar o mundo, de Mas, realmente como leoas, de é, fazerem os dois papéis, de mãe, dando amor, cuidado, acolhendo, mas também vem aquela força de eu vou cuidar dos meus filhos e eu vou dar o melhor para eles, então eu vou prover, eu vou ensinar o que que é ser um homem, né, de família, então trazendo esses valores de forma muito clara. Então, eu vejo assim que você pegou essa referência da sua mãe e, obviamente, também foi buscar por si através de ambientes, né? Daí você pode falar melhor sobre isso, mas o ambiente influencia demais. Então, assim, as amizades que você vai ter, né? Os lugares que você vai frequentar, o que você vai estudar. Então, essa ambiência, no geral, vai formar o homem que tu és, o pai de família que tu és e, principalmente, a consciência que tu teve desde muito cedo de eu quero ter uma família assim. Logo, eu não vou negar toda a minha história, porque tem muitas pessoas que negam a sua história, que negam, que não querem olhar, que muitas vezes ficam vivendo aquela dor, aquele trauma, né? De eu perdi meu pai, então, meu Deus, eu não quero. Porque o que poderia acontecer é não vou ter filhos. Muitas pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento ou pensamento. Não vou ter filhos, já que eu tive uma dor muito grande de perder o meu pai. Então eu não quero que meus filhos corram esse risco. Muito pelo contrário, tu pegou essa força e disse: não, eu quero ser exatamente o pai que eu não pude ter. Então, isso é muito bonito. É muito bonito, mas requer muita força, muita consciência e, obviamente, valores que tu recebeu da tua mãe. verdade. Verdade mesmo. Então vamos lá, gente. Foi uma aula, hein? Você quase me fez chorar. Vamos lá. E, então vamos lá, gente. A pauta de hoje é a tríade do poder. Vamos descobrir os 3 segredos para se tornar uma mulher verdadeiramente segura de si. Toda live eu faço uma pequena introdução. Vai ser bem rápido. Já são 19h15. Mais uma vez, boa noite às pessoas que entraram e saíram. Então vamos lá, gente. Cada um de nós nasce com o potencial para empreender uma jornada rumo ao extraordinário. Nesta live, nossa convidada irá apontar o caminho para a descoberta do o quê, que é uma visão estratégica, a fim de que possamos encarar, superar os desafios por meio de como, que é uma visão operacional, e cumprir o propósito de sua existência. A pauta de hoje nos levará a questionar a si mesmo e tudo que viveu
até agora dessa forma, seremos capazes de desvendar todo o nosso potencial para viver uma vida plena e significativa de acordo com o plano de Deus. Então, eu escolhi a pessoa certa para falar desse tema. Então, Renata, fala para a gente quais são esses segredos. Fala na sequência aí, o primeiro, o segundo e o terceiro. E no final, vamos para a pauta, vamos falar sobre a sua mentoria. Então, fala para a gente aí qual é o primeiro segredo do Tríade. Primeiro segredo, já introduzi aqui para vocês, né, no comecinho dessa live, então é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem essa palavra bonita, mas que muitas vezes fica intangível, né? O que é o autoconhecimento? Como assim me autoconhecer? Então, muitas vezes a gente está construindo terrenos em cima de lugares que a gente não conhece, em cima de bases que a gente não conhece. Você sabe, né? Qualquer arquiteto, engenheiro, enfim, que for construir uma casa, precisa conhecer muito bem o terreno. Precisa entender o que tem ali, quais são as fundações que eu vou precisar fazer. Enfim, tem toda uma questão técnica, né? Que eu não tenho que propriedade para falar, mas eu sei que precisa. Então, o autoconhecimento, ele é como se fosse essa base, essa fundação, que vocês precisam ter de uma forma muito concreta para que vocês construam a vida de vocês, a vida extraordinária que vocês querem, a família que vocês desejam, né? Tudo isso que vocês querem construir precisa estar em cima dessa base. E essa base que se chama autoconhecimento nada mais é do que entender das suas emoções, entender o quanto a sua história influencia nas suas decisões, né? Então, assim, entender as suas feridas. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, eu vou trazer o teu caso, tá? Como exemplo. A gente tem aqui uma pessoa que, um filho que teve a perda do pai muito cedo, muito provavelmente, ele tem uma ferida, que se não for olhar, que se chama uma ferida de abandono, de rejeição. Por quê? Porque lá, quando ele era criança, ele se sentiu abandonado. Não é uma questão de, o pai realmente abandonou. Não, foi uma perda que acabou gerando um sentimento de abandono, um sentimento de solidão. Então, no momento que eu tenho essa consciência, eu vou para a vida adulta entendendo sobre isso e tendo maturidade para lidar com situações que podem acabar gerando certos gatilhos. Porque senão a gente vai se relacionar com outras pessoas e qualquer motivo, qualquer gatilho pode ser um motivo para você sair da sua zona, né? Explodir, ter ataques de raiva ou não conseguir lidar com determinadas situações, né? Por quê? Porque você tem medo de ser abandonado. Então, podem se tornar pessoas mais controladoras, pessoas que têm medo de perder outras pessoas, porque tem essa ferida. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, eu estou falando sobre você entender a sua história e o quanto essa história pode refletir nas suas feridas, nas suas emoções, nos seus valores, no quanto você quem você é e como que você pode estar lidando com tudo isso no seu dia a dia. Porque a gente está o tempo inteiro se relacionando, né? E as pessoas têm histórias diferentes. E em determinados momentos a gente pode acabar sendo engatilhado, eu digo, né? O que é esse engatilhamento? São memórias que nos fazem acessar determinadas dores. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, é entender quais são as dores que te formaram e entender que essas dores te dão força, né? Então, é mais ou menos por aí. Não, entendi, mas é verdade mesmo. É verdade. E hoje eu me cuido bastante para eu não morrer, eu vou morrer um dia, né, claro, mas pela minha filha mais nova, né? Eu não queria morrer tão cedo. Estou sendo bem sincero mesmo, assim, no fundo do meu coração, no fundo da minha alma. Eu queria ver minha filha, pronto, formada, casada, bem, entendendo? Bem. Mas eu não queria morrer tão cedo, não, porque, cara, tudo que eu já fiz e não ver o fruto da minha filha, cara, é chato demais.
Como diz um primo meu, vou ficar muito puto se eu morrer. Como? Já morreu? Mas Mas aí você traz vamos isso como um partir. propósito de vida, né? Um É, propósito eu para sei. se cuidar, um propósito para manter a mentalidade ali bem, né? Um propósito para realmente ter um estilo de vida mais saudável, muitas vezes, ou fazer determinadas escolhas. Por quê? Porque você já colocou isso como uma meta. Eu Mas, quero ver os frutos, né? então vamos partir para o segundo segredo? Vamos lá. Vamos. Estou gostando muito. Vamos lá. Então tá, vamos falar, Vamos né? O que que seria esse lá. segundo segredo? São três As, tá? Então já anotem aí. O segundo A é o amor próprio. O amor próprio, ele é muitas vezes confundido com autocuidado. Então, por exemplo, vou cuidar de mim, dos meus cabelos, vou tirar um tempo para mim, para fazer uma massagem, para descansar, para fazer minhas unhas, para comprar roupa, né? Isso seria algo mais associado ao autocuidado. O amor próprio, ele é você entender os seus limites e colocar o seu autorrespeito acima de qualquer coisa. Então, o amor próprio ele é muito mais abrangente. O autocuidado ele faz parte disso também, mas ele é outra coisa. O amor próprio vem de me cuidar, me acolher. De novo a história, né? Eu trago muito essa questão da história, porque é o que nos dá a base, é o que nos dá o fundamento. Então, é eu ter amor a todas as dores que eu tive, é eu ter amor pelo meu corpo e fazer jus a isso, né? Então, assim, você tem noção do quanto o seu biotipo influencia na sua perda de gordura, no seu aumento de massa magra, o quanto você é um ser individualizado, né? O quanto você tem ali questões que são muito intrínsecas do seu ser e que são completamente diferentes da outra pessoa. No momento que eu tenho esse discernimento e me amo exatamente como eu sou, essa frase é até um pouco clichê, mas é totalmente verdade. É a partir disso que eu consigo externalizar segurança, posicionamento, né? Ai, como que eu vou me tornar uma mulher bem posicionada, que sabe o que quer, que não tem medo, né, de vir aqui abrir uma live e falar, que muitas vezes se esconde atrás de outras pessoas, né? Eu vivi isso em determinados momentos da minha vida também. No trabalho, por muitas vezes, por medo de me expor, eu deixava que outras pessoas tomassem o mérito. E daí aqui vem uma palavra muito importante. Por que eu deixava isso acontecer? Por que eu deixava com que outras pessoas tomassem os méritos, fossem reconhecidas, sendo que aquilo era meu direito? Por quê? Porque eu não me achava merecedora. Então, o amor próprio, ele está completamente ligado ao merecimento. O quanto você se sente merecedora de também ser amada por outras pessoas. E aí aqui eu tenho Renata, uma brincadeira que eu sempre faço, perdão. qual é o clique que se dá para a pessoa enxergar que está fazendo errado? Que precisa de realmente falar, não, cara, eu tenho que colocar em prática o que a Renata falou. Quando deu esse Como clique que aí? entende isso? Então, tem pequenas ações no dia a dia que a gente já começa a olhar para esse merecimento, tá? Aham. Então, primeira coisa, saber dizer não. As mulheres, elas têm uma dificuldade gigantesca de dizer não. Boa, boa. Homens, vocês já são mais práticos, né? O homem tem uma facilidade de dizer assim, não quero. Meu noivo, por exemplo, assim, não tô afim, não vou, não quero, né? E a gente, quando quer dizer, não quer fazer determinada coisa, a gente sofre. A gente cria aquele embrulho no estômago, a gente pensa milhões de vezes como é que eu vou dizer que eu tenho que contar uma história e tal. Gente, é, é você mesma que você, né? Você tem que ser fiel a você mesma. Então, É. tá tudo bem dizer, não quero, não estou afim, vamos outro dia, estou cansada, né? Então, esse medo
que vem à tona, ele é reflexo do quê? Do medo de ser rejeitada, do medo de não ser amada pelo outro. Então, aqui tem uma coisa que liga na outra. Porque se eu não me amar, como é que alguém vai me amar? Eu quero que a outra pessoa me ame, e daí eu vou dizer sim para ela, sendo que eu estou me maltratando porque eu não queria estar fazendo aquilo. Então, o dizer não é saber colocar limites. É saber dizer para o outro até onde aquela pessoa pode ir comigo. É deixar os meus valores claros. Então, a gente tem valores que a gente carrega da família, né? Então, assim, desde como que você vê a sua família, como que você quer que você seja tratada, tudo isso. Você tem que deixar os limites claros com qualquer pessoa, com qualquer relacionamento no início. Se a pessoa pisou na bola com você, você tem que dizer, olha só, comigo não funciona assim. Isso é amor próprio, tá? E o merecimento a gente consegue ver em pequenas questões assim do dia a dia, Entendi. né? Desde tirar um tempo para você fazer uma refeição com calma, né? Porque muitas vezes a gente está olhando para o outro. Ah, vai vir uma visita aqui na minha casa, eu vou dar o melhor copo, né? A gente tem pessoas que guardam as melhores louças, os Ô, melhores copos para a Renata, visita. eu vou ter, eu vou Oi, ter que te cortar, só um pouquinho. claro. Olha quem acabou de entrar. Oi, Fê. Fernanda, para tudo, para tudo para ler. Renata é maravilhosa, fez uma transformação na empresa. Pô, por isso que eu te Queridona. chamei, né, Renata? Foi um prazer estar lá na de Castro. As meninas, Top, elas já top. são maravilhosas. A gente só fez São. um ajustezinho ali de realmente fortalecer Que ainda mais, né? Uma bacana, potência, cara. porque são mulheres muito potentes, né? Eu trabalhei ali com uma energia, olha que eu vou te dizer. Eu acompanho Lindas grande e parte maravilhosas. delas, cara, que energia boa. Logo de manhã, cara, eu conheci Fernanda pessoalmente. Ela teve aqui em Jataí, cara, é um amor de pessoa. Nossa, A Fê é ela demais. comeu, ela comeu, como é que chama, gente? Biscoito com linguiça e Coca-Cola. É o que tinha, tadinha dela. Deixa, Ai, deixa eu gente, só dar gostos uma, peculiares. deixa eu só responder a Marisa aqui. Claro. Marisa escreveu assim: eu aprendi a me amar novamente, novamente, e mudei minha vida e me resgatei. Pô, parabéns, Marisa. Para, a Marisa é a nossa seguidora, já me segue já tem uns 6, 7 meses. Toda live ela tá aí, participa e colabora aí com seus comentários. Legal. Parabéns, ô Marisa. Mas voltando ao assunto da Fernanda, a Fernanda teve aqui em Jataí junto com o Adriano e a Ágata. Aham. Então, conheci os três, não conhecia, então, assim, amei eles. Já tive um bate-papo com a Adriana e com a Fernanda. A Águida ainda está se preparando. Ela falou que ainda é muito tímida para ligar, mas vai aprender. Ela Aos acha que ela é pouquinhos. novinha, vai aprender. É isso. Mas vamos retornar à É, nossa conversa lá. você tem que ir me cortando, porque eu engato a primeira aqui e vou, né? É, eu vi, mas não tem importância não. Eu só queria mesmo deixar uma boa noite para ela, que ela já saiu. É um amor de pessoa. Eu gosto muito dela. Então É a gente verdade. estava falando, você estava falando sobre nos amar e o gatilho que tem que ser feito para a pessoa enxergar que já está na hora de mudar, né? E um desses gatilhos que você deu um exemplo é o não. Falar não. Você deu até um exemplo aí do seu noivo, e quando ele não está afim, acabou. Né? A minha É. esposa também, quando ela não está afim de fazer um favor meu, ou um favor para minha filha, ou faz um lanche para mim, faz um jantar, faz isso, lava meu tênis. Na hora ela fala não e acabou. Todo mundo respeita. E não é por aí que a gente vai brigar, entendendo? E eu também. Durante a semana, eu trabalho, e no final de semana, eu tenho plantões de domingo, né? Um domingo sim, um domingo não. Mas eu gosto de tirar um tempinho para mim. Né? Eu gosto de falar: olha, não, hoje não, por favor. Hoje eu não estou a fim de fazer nada. Aí não pego nem celular, e, sei lá, assisto um filme ou leio um livro. Eu não tenho muitos amigos Uhum. aqui onde eu estou. Sim. Como eu sou natural de Vitória, então
meus grandes amigos de verdade de infância é de lá. Eu morei 22 anos em Portugal. Então, meu grupo de amigos, que eu considero amigos de verdade, abra a porta da minha casa, abra a porta da minha geladeira, estão esses dois lugares, que é em Portugal e em Vitória, Espírito Santo. Aqui, sinceramente, só tenho conhecido. Então, assim, eu fico na minha e não gosto muito de me misturar. Tá? Vamos lá, então, o terceiro segredo desse tríade do poder. Deixa eu ver que horas Perfeito. são, 19h32. Vamos lá. Estamos em tempo. Mas é exatamente isso. Eu compartilho um pouco desse teu pensamento, até porque eu também sou gaúcha, minhas amigas todas, né? Assim, infância, coração, que a gente sabe que também não é fácil construir grandes amigos, né? Que a gente possa confiar. Então, tenho poucos amigos aqui no Rio. E a gente tem, sim, que priorizar esses momentos com nós mesmos. E isso não deve ser um problema, né? Isso também demonstra um cuidado que a gente está tendo com a gente mesmo, com a nossa saúde mental, né? Com o nosso corpo, com se priorizar. Então, faz muito bem para a gente e tá dentro aí desse pilar, né? De amor próprio. E o terceiro segredo é um outro A. Então, primeiro A, autoconhecimento, segundo A é amor próprio e o terceiro A é a ação, tá? Então, não existe mulher poderosa, não existe mulher segura se ela não agir. E aí a gente olha de novo para algumas camadas que nos cercam, que nos fazem ser quem nós somos, que é muitas vezes esse medo que nos trava de agir, né? Quais são os medos que muitas vezes nos impedem de realizar os nossos projetos, realizar os nossos sonhos, de ir atrás de uma determinada resposta, de buscar as pessoas certas? Então, quando eu falo de feminilidade, eu sempre falo que existem duas energias que nos moldam. Então, a feminilidade, ela não é somente feita e embasada no feminino em si, na energia feminina, que é uma energia mais sutil. Quando eu falo sobre feminilidade, eu preciso das duas energias. E a feminilidade é o equilíbrio dessas duas energias, que é uma energia yin e uma energia yang. E a gente consegue observar isso em absolutamente tudo na nossa vida, né? Que existe essa dualidade do sol, que é mais yang, o calor, né? O externo, e a lua, por exemplo, que é uma energia mais yin, o frio, né, que traz essa sutileza. Se a gente vai olhar, entender um pouco mais sobre arquétipos, a gente consegue ver isso de forma muito clara, que existem essas duas energias. Filósofos, religiões, o mundo inteiro já estudou muito sobre essas duas polaridades. E quando eu falo sobre feminilidade, eu estou falando sobre a complementariedade disso. E quando eu falo, então, que para ser uma mulher segura eu preciso de ação, eu estou falando de uma energia mais yang, uma energia de colocar em prática, de executar. Não adianta nada a gente ficar planejando, sonhando e não conseguir tirar do papel, né? Um Renato, dos maiores, perdão. eu, eu queria que você falasse assim a palavra do povão, porque assim tá tão difícil para quem não sabe o que você está falando, né? Fica confuso. Por exemplo, você acabou de dar um exemplo agora sobre a ação. Dá exemplos aqui, dá exemplos assim, para que as pessoas que vão assistir no Instagram ou no YouTube possam entender o que você está falando. É assim, eu estou amando. Eu tenho uma noção Mas do que é você está isso, falando, entendeu? você tem que me direcionar, porque a gente está falando aqui para um público novo que talvez nunca tenha escutado sobre esses termos, né? Porque grande parte do meu público aqui são corretores de imóveis. Aqui de Goiás, de Portugal, de Espírito Santo, de Orlando e de Miami. Então, assim, tem que Vamos colocar mais tangibilizar. detalhado para a pessoa entender. Por Vamos lá. favor. Então vamos retomar um pouquinho, tá? Quando a Tá, gente tá fala bom. sobre o terceiro poder, né? O terceiro segredo, na verdade, do poder feminino
eu trouxe aqui para vocês a ação. Quando eu falo sobre ação, essa energia, daí aqui eu estou falando sobre energia mesmo, tá? É algo que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe. Então, o nosso universo, ele tem uma dualidade de duas grandes energias. E daí, como eu estava explicando aqui, são duas energias que são estudadas há muitos anos por diversas religiões, diversos filósofos, tá? E os arquétipos, inclusive, de símbolos. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais da tangibilização disso. Essas duas energias se chamam feminino e masculino. Feminino, yin, masculino, yang. Eu não tenho. Ah, aqui eu tenho uma bolinha para mostrar para vocês. Vocês já viram esse símbolo aqui? Vocês já viram esse símbolo? Esse símbolo aqui, ele é o símbolo do yin e do yang. O yin feminino e o yang masculino, tá? Então são duas energias que tem no nosso universo, na nossa vida, o tempo inteiro, que são complementares. A energia yin feminina, ela é mais criativa, ela é mais receptiva, ela traz a amorosidade, ela é responsável por nutrir, por cuidar. A energia yang mais masculina, ela é uma energia de ação, de execução, de praticidade. Então, até se a gente for olhar isso assim, de forma mais clara, trazendo esses dois arquétipos, quando a gente olha para o feminino, a gente vai olhar o órgão genital feminino. Ele é um órgão que é para dentro, ele é receptor. Eu já estou falando sobre essa energia mais yin, receber, cuidar, nutrir. Quando eu falo de masculino, eu tenho um órgão que ele é para fora, ele é penetrante, ele é feito, né? Essa energia ela é mais executora, ela é mais prática. Então são duas energias que todo mundo tem as duas energias. Homem tem energia feminina e masculina, mulher tem energia feminina e masculina. Então, quando eu falo que para uma mulher ser poderosa, ela precisa de ação, ela precisa trazer essa energia mais masculina para o seu dia a dia. De tirar os seus projetos do papel, né? De não procrastinar, de realmente conseguir pegar o telefone e ligar para quem tem que ligar e não deixar para depois, né? De pensar nas possibilidades e começar a executar dia a dia o que eu tenho hoje para fazer, que vai lá no final do ano me trazer um resultado maior. Então, mulheres, nós precisamos colocar os nossos projetos no mundo. E muitas vezes a gente não faz isso por medo. Por medo, e daí eu vou voltar lá no nosso pilar número 2 de amor próprio. O medo de não ser amada. A gente deixa de executar e colocar no mundo os nossos projetos com medo do julgamento, com medo de ser amada, com medo de que a gente dê errado, tá? Então, de novo, voltar lá para o pilar 1, se autoconhecer para conseguir limpar isso e de fato ir para o mundo colocando os nossos projetos. O medo sempre vai existir, mas a gente vai aprendendo a ponderar isso, aprendendo a, de certa forma, equilibrar, né? Entender que ele vai estar ali, mas que a gente não vai deixar de fazer porque ele existe. Espetacular, hein, ô Renato? Que viagem. Então, Olha, daria pra essa, gente falar muitas horas sobre isso. nossa, Então, esse terceiro pilar, você já encerrou? Sim, Porque, assim, se deixar, a gente fica aqui até 11 horas. Porque o assunto é profundo. é muito Então, olha, já profundo. são Numa 19, live é difícil 19h40. de. Ah, Numa live é difícil, né? Mas a gente vai transmitir resumindo aqui. é E com verdade. certeza tem pessoas que precisavam ouvir isso aqui hoje. Mas a ideia é o seguinte, é deixar esse gostinho de quero mais, para que as pessoas possam te procurar. Vamos falar agora sobre o método da nova era.
Fala um pouco para a gente esse projeto, esse método, como funciona, se é online, se é presencial, quais são as turmas, se tem turmas do WhatsApp, se é em PDF. Me explica como é que funciona isso aí. Perfeito. Obrigado, Então, Marisa. a mentoria Mulher da Nova Era é uma mentoria que eu criei, que é um método meu, que depois de muitos anos aí nessa caminhada de autoconhecimento, autocura, depois, posteriormente, muitos cursos, formações em terapia sistêmica, em sagrado feminino, Bacana. eu testei muitas técnicas e entendi o que realmente funciona, né? Quando a gente fala assim, como que eu tiro esses medos? Então, tem técnicas, né, pra gente aprofundar, pra gente entender Bacana. lá no subconsciente a raiz de tudo isso, poder aprender a equilibrar isso no dia a dia. Então, eu trouxe todas essas técnicas que eu aprendi que realmente funcionam para dentro desse método. E é um método que é um curso, na verdade, tá? Uma mentoria, um A curso, enfim, duração, Renata. que tem duração de 1 mês e meio, então, porque ele é bem intenso, tá? São 6 aulas comigo, então, assim, bem intensas, né? 6 mentorias comigo, em torno de 3 horas cada uma, em grupo, onde a gente acabou de formar uma turma agora, essa semana, e teremos abertura de uma nova turma lá em abril, tá? Então, na verdade, a gente vai abrir em abril para começar a nova turma em maio. Então, é uma mentoria em grupo, onde a ambiência é muito importante, então tem muita troca entre as mulheres. São aulas ao vivo comigo, eu trago especialistas para falar sobre autocuidado, nutrição, então vem nutricionista para falar da aula, Boa. né, realmente de saúde e bem-estar. Eu trago especialista para falar de finanças pessoais para as mulheres. Então, um dos nossos pilares dentro dessa mentoria é trabalhar a prosperidade feminina. Boa, Então, você bacana. vai sair dessa mentoria mais feminina, mais disciplinada, porque a gente precisa de disciplina para realizar, né, os nossos projetos, e mais próspera. Então, são esses os 3 pilares que a gente aborda. E ao longo de toda a mentoria, eu disponibilizo meditações, a gente está o tempo inteiro ali em contato através do grupo do WhatsApp. E toda a mentoria é ao vivo, realmente, não é nada gravado, tá? Porque a gente Muito precisa ter essa troca aí mais intensa para ter um resultado mais efetivo. É nisso que eu bom. acredito. Ô, Renato, espetacular, cara. O canal está à sua disposição, tá? Pode utilizar o nosso canal aqui para divulgar seu trabalho. Não sei se você reparou, algumas pessoas já me colocam para eu postar o trabalho deles, tá? Então, assim, o canal que é nosso, eu não cobro, tá aqui para isso mesmo, né? Totalmente diferente dos outros canais que eu não vou nem falar o nome. Mas a ideia aqui é divulgar o trabalho das pessoas. Então, gente, vou deixar o contato da Renata. No Instagram dela é Renata A. Klein. Ela também está no YouTube, Renata Klein. Eu não te achei lá no Facebook. Você tem página no Facebook? Eu tenho um perfil pessoal somente, mas Ah, tá. Tá não bom. alimento. É. Então, gente, segue ela. Entra no Instagram. Tem lá um link para você entrar no formulário. Você preenche lá, é bem facinho, menos de 1 minuto. E você, nesse formulário, você pede informações das próximas turmas. Assim, é bem bacana, bem fácil de entrar. Renata, para concluir com chave de ouro, deixa o recado para a gente. Deixa, principalmente as mulheres. Deixa um recado aí para concluir com chave de ouro a nossa live. Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade. Tudo que as meninas da de Castro falaram, realmente você é. Né? Paciente, calma, zen, espetacular. Tá? Obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite, tá bom? Então eu te dou a palavra aí para você falar para as mulheres que nos estão assistindo. Bem, primeiro deixa eu te agradecer, né, por essa oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. Realmente são pouquíssimas pessoas que têm esse olhar, né, para o mundo de ter um canal, entender que tem visibilidade e trazer isso como um propósito, ajudando outras pessoas. Então, com certeza, Deus está aí também te recompensando por dar voz a essas pessoas. Então, te agradeço por
ter me dado essa abertura também aqui de falar do meu trabalho, da gente trocar esse papo. E o meu recado hoje para as mulheres que estão aqui assistindo nesse dia tão especial, né, que é o Dia das Mulheres, e inclusive, é se priorizem. Olhem para vocês mesmas como ninguém mais pode olhar. Tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Desde se autocuidar até se priorizar e também escolher fazer diferente, escolher de repente fazer uma mentoria, uma terapia e buscar outros lugares, outros ambientes, né? Reflitam sobre o que vocês podem estar fazendo para vocês, unicamente para vocês, porque tem isso, ninguém vai tirar de vocês. E automaticamente, quando vocês estiverem bem felizes, vocês vão acabar reverberando isso na família de vocês, nos filhos de vocês, nos relacionamentos de vocês. Então, se priorizar não é egoísmo, muito pelo contrário. No momento que a gente entende que se priorizar é também amar ao próximo e todas as pessoas que nos rodeiam, fica muito mais fácil, né? Então é esse o meu recado. Renata, muito obrigado. Já são 19h47, estouramos um pouquinho só do horário, então não quero te atrapalhar. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Não vou esquecer dessa live, porque, por coincidência, foi no Dia da Mulher. Quando eu te fiz o convite, sinceramente, eu nem imaginava que seria o Dia da Mulher. Mas foi coincidência boa. Tá? Agradeço mais uma vez. Gente, obrigado. Vai ficar gravado no Instagram e vai ficar gravado no YouTube a partir de manhã. Todo mundo que não assistiu aqui vai assistir lá no YouTube. Aproveita, segue a gente lá no canal, no Bate-Papo com a Varenga, lá no YouTube, tá bom? Renata, fica com Deus. Um abraço. Que Deus possa te abençoar sempre. E o canal está sempre à sua disposição, tá bom? Se tiver de novidade, não precisa nem falar comigo. Já me coloca lá, Luiz Alvarenga, que a gente divulga o seu trabalho. Perfeito. Que Um abraço, Deus te fica com abençoe. Deus. Fiquem com Deus. Um abraço, ficam com Deus, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Renato.